Aos 17 anos, Kendi estava no momento mais escuro da sua vida. 15 anos de bullying extremo na escola. 0 amigos, 0 esperança. Seus pais nem sabiam que ele havia perdido completamente a vontade de viver. Mas algo aconteceu naquela noite que mudou tudo para sempre. Um velho monge tibetano apareceu na rua e disse apenas 7 palavras que salvaram sua vida. 22 anos depois, Kendi se tornou um dos terapeutas mais procurados do Japão. Especialista em casos impossíveis. Pessoas que todos os outros terapeutas desistiram. E o que ele descobriu sobre trauma vai revolucionar sua vida. Existe um segredo que a indústria da saúde mental não quer que você saiba. Não porque são mal intencionados, mas porque simplesmente não compreenderam ainda. Durante 3 décadas, pesquisadores estudaram com mestres tibetanos que curaram traumas de guerra que destruíram soldados veteranos por gerações inteiras. O que eles descobriram vai contra tudo que você aprendeu sobre trauma. Prepare-se porque isso pode mudar sua vida para sempre. Primeiro choque. Trauma não é sobre o que aconteceu com você. É sobre o que não conseguiu acontecer através de você. Segundo choque. Sua ferida mais profunda carrega seu maior poder. Terceiro choque. Você já tem tudo o que precisa para se curar completamente, mas ninguém te ensinou como acessar. E agora vem o quarto choque, que vai te deixar sem palavras. Durante a invasão chinesa do Tibete, em 1950, milhares de monges foram brutalmente torturados em campos de concentração. Muitos quebraram mentalmente, mas alguns emergiram ainda mais fortes espiritualmente. Como isso foi possível? Eles aplicaram técnicas secretas que transformaram tortura física em despertar espiritual. Um monge passou 17 anos em prisão chinesa. Tortura diária, humilhação constante, privação extrema. Quando foi libertado, os outros esperavam encontrar um homem quebrado. Encontraram um mestre iluminado que havia usado cada momento de sofrimento para desenvolver compaixão infinita pelos próprios torturadores. Marina tinha 47 anos quando procurou Kendi. 15 anos de abuso sexual na infância. 7 terapeutas diferentes. 2 internamentos psiquiátricos. Quando ela entrou no consultório, disse: "Esta é minha última tentativa. Se não funcionar, vou desistir de tudo." 21 dias depois, Marina estava irreconhecível. Não porque ela havia esquecido o que aconteceu, mas porque havia descoberto algo sobre si mesma que nenhum terapeuta havia mencionado em 15 anos de tratamento. Mas antes de revelar o que Marina descobriu, preciso te contar sobre as 7 palavras que o monge disse para Kendi naquela noite. Porque essas mesmas 7 palavras foram repetidas para Marina no 3º dia de tratamento. E hoje você vai descobrir quais são. Pare tudo o que está fazendo agora. Feche os olhos por 3 segundos. Respire fundo. Agora me responda mentalmente. Qual foi o pior momento da sua vida? Conseguiu lembrar? Sentiu algo se contrair no peito ou no estômago? Perfeito. Acabou de localizar sua maior fonte de poder não utilizada. Parece impossível, não é? Como a pior experiência da sua vida pode ser sua maior fonte de poder. Os tibetanos descobriram algo que a neurociência ocidental só confirmou em 2023. Trauma não é uma ferida que precisa ser curada. É energia vital que ficou presa e precisa ser liberada. Um jovem monge perdeu toda sua família quando soldados chineses atacaram seu mosteiro. Pais, irmãos, mestres, todos mortos diante dos seus olhos. Por meses, ele carregou ódio e desejo de vingança. Mas seu mestre sobrevivente lhe ensinou algo que mudou tudo: transformar a dor da perda em compaixão por todos que perderam entes queridos. Anos depois, este mesmo monge se tornou um dos maiores mestres de compaixão do Tibete. Ele dizia: "A dor da minha perda me conectou com a dor universal de todas as mães que perderam filhos, todos os filhos que perderam pais. Minha ferida individual se tornou um portal para a compaixão infinita." Marina resistiu a essa ideia por semanas. "Como assim meu abuso é meu poder? Isso é culpabilização da vítima." Ela estava furiosa. E Kendi sorriu porque sabia que a raiva era o primeiro sinal de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que ela não esperava em 1000 anos. Nos monastérios tibetanos, há uma prática chamada Lojong,
Treinamento mental. Os monges deliberadamente se colocam em situações desafiadoras para treinar suas mentes. Eles vão para cemitérios à meia-noite, ficam sozinhos em cavernas por anos, enfrentam seus maiores medos intencionalmente. Um monge tinha terror de serpentes desde criança. Em vez de evitar cobras, ele passou um ano meditando em um vale cheio de serpentes venenosas. No início, tremor constante, pânico, terror paralisante. Mas gradualmente, o medo se transformou em aceitação, depois em compaixão até pelas serpentes. Ele descobriu que o que mais temia continha sua maior lição sobre impermanência e não apego. Agora vem a parte que vai fazer você questionar tudo. Kenji disse para Marina algo que inicialmente a deixou ainda mais furiosa. Você não precisa superar seu trauma. Na verdade, tentar superar pode estar te mantendo presa há décadas. Como assim? Todo mundo fala em superar trauma. Toda terapia foca em superar. Toda medicação promete ajudar você a superar. Mas aqui está o segredo que os mestres tibetanos conhecem há 1000 anos. O que você resiste, persiste. O que você tenta superar, permanece por baixo. O que você abraça conscientemente, se transforma completamente. Marina fez uma pergunta que mudou tudo. Então, o que faço com essa dor que sinto no peito toda vez que lembro? A resposta de Kenji foi tão simples que ela primeiro achou que ele estava sendo sarcástico. Respire a dor para dentro do coração. Intencionalmente. Marina olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido. Mas então ele explicou algo que mudou tudo. E quando você entender isso, sua vida nunca mais será a mesma. Existe uma história de um monge que foi forçado a assistir à execução de seu mestre espiritual durante a perseguição chinesa. O trauma era tão intenso que ele não conseguia meditar, não conseguia dormir, não conseguia funcionar. Toda vez que fechava os olhos, via a cena se repetindo. Seu novo mestre lhe ensinou a técnica mais contraintuitiva imaginável. Em vez de tentar esquecer a cena traumática, visualizá-la intencionalmente, mas desta vez enviando luz e compaixão para todos os envolvidos, incluindo os executores. No início, parecia impossível, até blasfemo, mas gradualmente a memória traumática se transformou em memória de compaixão. Anos depois, este monge se tornou um dos maiores mestres de perdão do Tibete. Ele dizia: meu trauma me ensinou que até mesmo aqueles que cometem atrocidades estão sofrendo. Minha dor me abriu para a dor universal. Princípio 1. A dor que você rejeita é a dor que te controla. Existe uma diferença radical entre dor e sofrimento. A dor é inevitável, é o que a vida nos traz. O sofrimento é opcional, é o que nossa mente adiciona à dor. Marina havia passado 47 anos confundindo dor com sofrimento. Durante décadas, ela lutava contra suas memórias traumáticas como se fossem inimigos a serem derrotados. Mas os mestres tibetanos ensinaram algo revolucionário. O que você resiste, persiste. O que você abraça conscientemente, se transforma. Não estamos falando de aceitar passivamente o que aconteceu. Estamos falando de uma técnica específica chamada Tonglen do trauma, uma prática tão poderosa que, tradicionalmente, só era ensinada após anos de preparação. Mas Marina a aprendeu em 15 minutos. No mosteiro de Sera, antes da invasão chinesa, havia um monge que sofria de depressão profunda. Sua própria mente era seu campo de batalha. Pensamentos de autodesprezo, desesperança, vazio existencial. Nenhuma prática tradicional funcionava, até que seu mestre lhe ensinou Tonglen. Em vez de lutar contra os pensamentos depressivos, ele começou a respirá-los intencionalmente para dentro do coração, visualizando que estava coletando a depressão de todos os seres no universo. Na inspiração, enviava alegria e esperança para todos que sofriam de depressão. O paradoxo era incrível. Quanto mais conscientemente ele recebia depressão, menos deprimido ficava. Quanto mais intencionalmente ele carregava a tristeza universal, mais alegria genuína emergia. Ele havia descoberto que resistir à dor a amplifica, mas abraçá-la conscientemente a transforma. E aqui está o que aconteceu quando Marina aplicou Tonglen pela primeira vez. Ela sentou na posição meditativa, fechou os olhos e, pela primeira vez em 47 anos, intencionalmente lembrou do pior dia da sua infância.
Mas em vez de tentar bloquear a dor, ela fez algo que desafiava toda a lógica. Aqui está algo que vai soar completamente contraditório. E se seu trauma estivesse tentando te proteger? Que toda vez que você sente aquele aperto no peito, aquela ansiedade que parece vir do nada, seu sistema nervoso está na verdade tentando evitar que você seja ferido novamente? Marina descobriu isso quando aplicou a primeira técnica. Em vez de lutar contra o pânico, ela fez algo completamente diferente. Ela respirou o pânico para dentro do coração, visualizou a dor se transformando em luz e enviou essa luz para todas as crianças do mundo que estavam sofrendo naquele momento. O que aconteceu nos próximos 60 segundos mudou 47 anos de sofrimento. Marina começou a chorar, mas não era choro de dor, era choro de alívio. Pela primeira vez, ela não estava sozinha com sua dor. Ela estava conectada com toda criança que já sofreu. E de repente, sua dor individual se transformou em compaixão universal. Mas isso foi apenas o começo, porque no segundo princípio, algo ainda mais incrível aconteceu. Havia um monge no Tíbete que nasceu com uma deficiência física severa, braço atrofiado, perna deformada, dificuldades de fala. Era constantemente ridicularizado, até mesmo por outros monges. A dor emocional era constante, profunda, inescapável. Mas seu mestre lhe ensinou algo revolucionário: usar sua diferença física como fonte de compaixão por todos que se sentem diferentes, rejeitados, inadequados. Em vez de esconder sua deficiência, ele a abraçou como seu maior ensinamento sobre aceitação incondicional. Este monge se tornou um dos mestres mais amados do Tibete. Pessoas viajavam dias para receber seus ensinamentos sobre aceitação. Ele dizia: "Minha deformidade física deformou meu ego, mas formou meu coração." Princípio 2. Seu corpo guarda a cura, não apenas a ferida. A neurociência confirmou algo que os tibetanos sabiam há séculos. Trauma é armazenado no corpo, não apenas na mente. Mas aqui está o que eles descobriram e que mudou tudo para sempre. O mesmo sistema nervoso que guarda o trauma também possui a capacidade natural de cura. É como se seu corpo fosse uma biblioteca com dois tipos de livros: os livros do trauma e os livros da cura. O problema é que a maioria das pessoas só sabe ler os livros do trauma. Marina estava prestes a descobrir que havia uma seção inteira da biblioteca que ela nunca havia visitado. Uma seção que continha todas as respostas que ela procurava há décadas. Durante anos, ela sentia dor no peito sempre que lembrava do trauma. Achava que era psicológica, mas Kendi explicou que essa dor era energia traumática, literalmente presa nos tecidos do coração, e havia uma forma de liberar essa energia. No Tibete antigo, os monges desenvolveram um mapeamento preciso de como emoções se armazenam no corpo. Raiva no fígado, tristeza nos pulmões, medo nos rins, trauma no coração. Mas eles também descobriram onde a cura se armazena: compaixão no coração, sabedoria na cabeça, coragem no plexo solar, paz no abdômen. Um monge passou anos estudando este mapeamento interno. Sempre que sentia raiva, colocava a mão no fígado e respirava compaixão para aquela área. Quando sentia medo, tocava os rins e enviava coragem. Gradualmente, ele treinou seu corpo para produzir estados curativos, em vez de estados traumáticos. Este monge desenvolveu uma capacidade extraordinária. Podia sentir onde outras pessoas carregavam trauma em seus corpos e ensinar técnicas específicas para liberar cada tipo de bloqueio energético. Kendi pediu para Marina colocar a mão no coração e fazer algo que nenhum terapeuta havia sugerido em 15 anos. Algo tão simples que ela riu da simplicidade. Mas quando ela fez pela primeira vez em décadas, a dor no peito começou a se dissolver. E então, ele contou as 7 palavras que o monge havia dito para ele. Sua dor é sua porta para a compaixão infinita. Essas foram as 7 palavras. Simples assim. Mas o impacto foi devastador. Kendi percebeu naquela noite que sua dor não era seu inimigo, era seu professor mais poderoso. E Marina estava prestes a aprender a mesma lição. Princípio 3. A técnica da respiração curativa tibetana. Esta não é uma respiração comum.
É uma técnica específica que os monges tibetanos desenvolveram para transformar energia traumática em força vital. Marina aprendeu isso no terceiro encontro e foi quando tudo começou a mudar de forma irreversível. Funciona assim. Na inspiração, você respira conscientemente a dor para dentro do coração. Parece loucura, mas na expiração você envia luz e cura não apenas para você, mas para todos que sofreram de forma similar. O que acontece neurologicamente é fascinante. O cérebro interpreta essa respiração consciente como um sinal de segurança, ativando o sistema nervoso parasimpático, responsável pela cura e regeneração. Mas aqui está a parte que vai te surpreender. Marina sentiu a mudança não só emocional, mas fisicamente. Algo que os médicos disseram ser impossível. Nos monastérios do Tibete, esta respiração era ensinada em 3 níveis. Primeiro nível, respirar sua própria dor e enviar cura para você mesmo. Segundo nível, respirar a dor de pessoas específicas e enviar cura para elas. Terceiro nível, respirar a dor de todos os seres no universo e enviar cura universal. Um monge praticou esta respiração por 20 anos. Começou no primeiro nível, trabalhando com sua própria dor de ter perdido a família. Levou 5 anos para dominar completamente. Depois passou para o segundo nível, trabalhando especificamente com outros órfãos. Mais 5 anos de prática. Finalmente, alcançou o terceiro nível, onde podia conscientemente absorver e transformar o sofrimento universal. Este monge se tornou conhecido como Lama da Compaixão Infinita. Pessoas sentiam sua presença como um bálsamo para qualquer dor. Ele havia se tornado um transformador vivo de sofrimento em compaixão. Marina tinha fibromialgia há 15 anos. Dores crônicas que nenhum médico conseguia explicar ou tratar efetivamente. Na 4ª semana de prática da respiração tibetana, as dores começaram a diminuir. Na 8ª semana, haviam desaparecido completamente. Seu médico estava perplexo. Como dores crônicas que persistiram por 15 anos simplesmente desapareceram. A resposta estava no 4º princípio. Princípio 4. Trauma não é sobre o que aconteceu, mas sobre o que não pôde ser expresso. Você sabia que crianças em situações traumáticas que conseguem gritar, correr ou lutar, raramente desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático? O trauma se instala quando a energia de proteção não consegue ser completada. É como um circuito elétrico interrompido, a energia fica presa no sistema. Marina percebeu que aos 8 anos, quando tudo começou, ela não pôde gritar, não pôde correr, não pôde lutar. Toda aquela energia ficou congelada no seu sistema nervoso por 39 anos. E então, Kendi ensinou a técnica mais poderosa que você pode imaginar para descongelar essa energia aprisionada. No Tíbete, os monges entendiam que trauma não resolvido cria o que eles chamavam de ventos presos. Energia vital que deveria fluir livremente fica estagnada em pontos específicos do corpo, criando bloqueios físicos, emocionais e espirituais. Um jovem monge presenciou a destruição completa de seu monastério. 1000 anos de história, arte sacred, textos insubstituíveis, tudo queimado em uma tarde. O choque foi tão intenso que ele ficou mudo por 2 anos. Literalmente não conseguia falar. Seu mestre compreendeu que o trauma havia congelado a energia da expressão na garganta do jovem monge. Eles trabalharam por meses, com técnicas específicas para liberar esta energia presa. Cantos especiais, movimentos de cabeça e pescoço, visualizações de fogo purificador na garganta. Quando a energia finalmente se liberou, o jovem monge não apenas recuperou a fala, mas se tornou um dos oradores mais poderosos e inspiradores do Tibete. Ele dizia: "Meu silêncio forçado me ensinou o valor sagrado das palavras. Agora, cada palavra que falo carrega o peso da verdade." A técnica se chama liberação somática tibetana. Marina ficou em pé, fechou os olhos, e Kendi pediu para ela lembrar do momento traumático, mas desta vez, permitir que seu corpo fizesse o que não pôde fazer aos 8 anos. Primeiro veio o tremor, depois a voz, depois o movimento. Por 20 minutos Marina gritou, tremeu, se moveu de todas as formas que uma criança de 8 anos não havia conseguido. Estava liberando 39 anos de energia reprimida. Quando terminou, ela estava exausta.
Mas pela primeira vez em décadas, sentia-se completamente livre no próprio corpo. Mas o mais incrível ainda estava por vir, porque no quinto princípio, Marina descobriu algo sobre perdão que nenhum terapeuta havia mencionado. Algo que mudou não apenas sua relação com o abusador, mas com toda a humanidade. Princípio 5. A alquimia do perdão radical. Antes de pensar, não, mais uma conversa sobre perdão, aguarde. Isso não é sobre perdoar quem te machucou. É sobre algo muito mais profundo e, honestamente, muito mais egoísta. Marina resistiu a esse princípio por semanas. Nunca vou perdoar ele, ela disse, e não deveria ter que perdoar. Ela estava certa. E foi exatamente por isso que a técnica funcionou de forma tão poderosa. O perdão radical não é sobre a outra pessoa, é sobre libertar a energia que você está gastando, mantendo a raiva viva. É matemática emocional simples. Toda a energia que você usa para odiar alguém é energia que você não tem disponível para criar sua nova vida. Durante a invasão chinesa, um monge viu seu melhor amigo ser torturado até a morte diante dos seus olhos. O ódio que ele sentiu pelos torturadores era tão intenso que consumia cada momento da sua vida. Ele não conseguia meditar, não conseguia dormir, não conseguia encontrar paz. Seu mestre lhe ensinou algo que parecia impossível: como agradecer aos torturadores, não pelo ato de tortura, mas pela oportunidade de desenvolver compaixão por todos que sofrem ódio e violência. O mestre explicou: seus torturadores estão sofrendo tanto que só conseguem expressar esse sofrimento através de violência. Eles precisam de compaixão, não de mais ódio. Levou anos, mas gradualmente este monge desenvolveu compaixão genuína até pelos torturadores. Ele se tornou um dos maiores mestres de perdão do Tibete. Pessoas vinham de longe para aprender com alguém que havia transformado o ódio extremo em compaixão radical. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre perdão verdadeiro. Kenji mostrou para Marina uma técnica que permite perdoar sem absolver, sem justificar, sem esquecer. E quando ela aplicou essa técnica, algo milagroso aconteceu com sua capacidade de confiar novamente. A técnica se chama perdão alquímico. Marina escreveu uma carta para seu abusador que nunca seria enviada. Mas nesta carta, ela não expressava perdão, expressava gratidão. Gratidão? Como assim gratidão por abuso? Kenji explicou: você agradece não pelo abuso, mas pela força que desenvolveu para sobreviver ao abuso, pela compaixão que desenvolveu por outras vítimas, pela sabedoria que agora possui para ajudar outros. Marina resistiu por dias, depois escreveu a carta, e quando terminou, algo extraordinário aconteceu. A raiva se transformou em poder, o ódio se transformou em missão, a dor se transformou em propósito. E então, chegamos ao sexto princípio, que mudou tudo o que Marina acreditava sobre si mesma, porque ela descobriu que não era apenas uma sobrevivente, era algo muito mais poderoso. Princípio 6. Você já tem tudo o que precisa para se curar. A indústria da cura quer que você acredite que precisa de anos de terapia, medicamentos complexos ou técnicas elaboradas. Mas e se você já nasceu com o sistema de cura mais sofisticado do universo? Marina descobriu isso de uma forma surpreendente. Na 8ª semana, ela disse para Kenji: sinto como se estivesse lembrando de algo que sempre soube, mas havia esquecido. Kenji sorriu. Você está lembrando de quem você realmente é por baixo do trauma. Marina havia passado 47 anos se identificando como vítima. Agora estava descobrindo sua identidade real, curandeira nata. No Tibete antigo, os mestres ensinavam que cada ser humano nasce com Buda natureza. Natureza desperta natural. Esta natureza não pode ser criada, destruída ou danificada. Pode apenas ser obscurecida ou revelada. Trauma obscurece, cura revela. Um monge passou a infância inteira sendo abusado por monges mais velhos em seu monastério. Ele cresceu acreditando que era fundamentalmente defeituoso, indigno, quebrado. Levou décadas para perceber que o abuso havia obscurecido sua natureza básica, mas não a havia destruído. Quando ele finalmente reconheceu sua Buda natureza intacta, por baixo de todas as camadas de trauma, uma transformação radical aconteceu.
Ele percebeu que havia passado décadas tentando consertar algo que nunca esteve quebrado, tentando encontrar algo que nunca esteve perdido. Este reconhecimento se tornou a base de seu ensinamento. Você não está tentando se tornar algo novo. Você está removendo as camadas que obscurecem o que você sempre foi. E foi neste momento que Kenji revelou o segredo mais profundo que aprendeu com os mestres tibetanos. Um segredo que mudou não apenas sua vida, mas a vida de todos os seus pacientes. Um segredo que você está prestes a descobrir. Princípio 7. O poder secreto da narrativa pessoal. Aqui está algo que mudou completamente como vemos trauma. Você não é vítima da sua história. Você é o autor dela. E autores podem reescrever suas histórias. Isso não significa negar o que aconteceu. Significa mudar o significado do que aconteceu. Marina fez isso de uma forma que até hoje emociona qualquer pessoa que conhece sua história. Kenji pediu para Marina reescrever sua história, mas desta vez como uma heroína, não como uma vítima. Como uma guerreira que enfrentou o mal e emergiu mais forte, não como uma vítima que foi quebrada pelo mal. No Tibete, existe uma tradição chamada Namtar, biografias espirituais que recontam a vida de mestres iluminados. Mas estas biografias não escondiam sofrimento ou trauma. Elas mostravam como grandes mestres transformaram seus maiores desafios em seus maiores ensinamentos. Um dos Namtar mais famosos conta a história de um mestre que foi vendido como escravo na infância. Sofreu décadas de abuso, perdeu tudo múltiplas vezes. Mas a biografia não o retrata como vítima. O retrata como guerreiro espiritual, que usou cada trauma como combustível para a compaixão mais profunda. A mesma vida pode ser contada como tragédia de vitimização ou como épico de transformação. A diferença não está nos fatos, mas na perspectiva do narrador. A nova narrativa de Marina. Aos 8 anos encontrei o mal em forma humana. Em vez de me destruir, essa experiência despertou em mim uma força e compaixão que não sabia que possuía. Passei os próximos 40 anos aprendendo a transformar dor em sabedoria. Hoje sou capaz de ajudar outros guerreiros feridos de uma forma que só é possível porque enfrentei e superei o mal. Na 12ª semana, Marina olhou para Kenji e disse algo que mudou a vida dele também. Finalmente entendi. Meu trauma não me quebrou. Ele me preparou para minha verdadeira missão na vida. E então, ela revelou qual era essa missão. Esse foi o momento em que ela passou de sobrevivente para guerreira curada. Princípio 8. A comunidade invisível dos guerreiros curados. Existe uma comunidade invisível no mundo. São pessoas que transformaram suas feridas mais profundas em sua maior força. Eles andam entre nós, mas você só os reconhece quando você se torna um deles. Marina agora faz parte dessa comunidade. E após aplicar estes princípios, você também pode fazer parte dessa comunidade especial de almas curadas. Os guerreiros curados têm características específicas. Eles não evitam dor, eles a transformam. Não fogem de pessoas feridas, eles as ajudam. Não escondem suas cicatrizes, elas as usam como credenciais. No Tibete, existia uma sociedade secreta de monges que haviam transformado traumas extremos em compaixão radical. Eles não se identificavam publicamente, mas se reconheciam através de sinais sutis. Uma qualidade específica de presença, uma profundidade nos olhos, uma capacidade de permanecer calmos em qualquer tempestade. Estes monges se tornavam os curandeiros naturais de suas comunidades. Pessoas instintivamente buscavam sua presença durante crises. Havia algo em sua energia que transmitia. Eu passei pelo inferno e emergi inteiro. Você também pode. Um destes monges havia perdido 15 membros da família em um massacre. Outro havia sido torturado por 3 anos consecutivos. Outro havia presenciado a destruição de tudo que amava. Mas todos compartilhavam a mesma qualidade. Suas feridas curadas haviam se tornado fontes de luz para outros. Marina descobriu que sua ferida curada era sua maior qualificação para ajudar outros. E quando ela começou a compartilhar sua história, algo incrível aconteceu. Algo que mudou não apenas sua vida, mas a vida de centenas de pessoas. Princípio 9. O momento de escolha sempre volta. Aqui está uma verdade que pode doer.
A vida vai continuar te dando oportunidades para curar até que você aceite o convite. O trauma não curado sempre encontra uma forma de chamar sua atenção. Mas quando você finalmente aceita o convite para curar, algo mágico acontece. O universo conspira para apoiar sua cura. Marina percebeu que havia recebido milhares de oportunidades para curar ao longo de 40 anos. Cada terapeuta, cada livro de autoajuda, cada momento de dor intensa era um convite. Ela havia rejeitado todos até encontrar Kendi. Os mestres tibetanos ensinavam que trauma não curado é como uma ferida infectada que continua pedindo atenção até ser tratada adequadamente. Você pode ignorar temporariamente, pode anestesiar com distrações, mas a infecção continua espalhando até que seja curada na raiz. Um monge carregou trauma de abuso sexual por 40 anos. Tornou-se alcoólatra, depois viciado em jogos, depois em sexo compulsivo. Cada vício era uma tentativa de anestesiar a dor original, mas a dor sempre voltava, cada vez mais intensa. Até que um dia, durante uma crise suicida, ele teve uma visão de sua criança interior. A criança disse: "Eu estou esperando você há 40 anos. Quando você vai parar de fugir e vir me salvar?" Naquele momento, ele entendeu que todas as suas fugas eram tentativas inconscientes de evitar o encontro inevitável com sua própria dor. Ele parou de fugir, abraçou a criança ferida dentro dele, e sua cura real começou. E então chegou o momento da verdade. O 10º princípio que transformaria Marina de paciente em mestra, porque ela estava prestes a descobrir que sua jornada de cura era apenas o começo de algo muito maior. Princípio 10 de ferida a presente. 6 meses depois, Marina estava irreconhecível. Não porque ela havia esquecido o que aconteceu, mas porque havia transformado o que aconteceu em sabedoria, compaixão e força. Ela disse para Kendi: "Agora entendo por que tive que passar por isso. Não estava sendo punida, estava sendo preparada." Marina começou a facilitar grupos de apoio para sobreviventes de abuso. Sua abordagem era diferente de qualquer outra. Ela não tratava as pessoas como vítimas quebradas que precisavam ser consertadas. Ela as via como guerreiros feridos que precisavam lembrar de seu poder. No Tibete antigo, existia um conceito chamado Rinchen, que significa joia preciosa. Os mestres ensinavam que as experiências mais dolorosas da vida, quando transformadas conscientemente, se tornam as joias mais preciosas da sabedoria humana. Um grande mestre tibetano disse: "Minhas maiores feridas se tornaram minhas maiores joias." Não porque gosto do sofrimento, mas porque aprendi a polir a dor bruta, até que se tornasse sabedoria refinada. Ele havia perdido sua filha pequena em uma doença terrível. A dor era insuportável. Por anos, questionou a existência de qualquer propósito ou significado. Mas gradualmente, através de prática dedicada, transformou sua dor pessoal em compaixão universal por todos os pais que perderam filhos. Esta compaixão nascida da dor se tornou sua maior capacidade de cura. Pais em luto viajavam de longe para receber consolação de alguém que verdadeiramente compreendia sua dor. Sua ferida curada havia se tornado um presente para o mundo, e os resultados eram extraordinários. Pessoas que haviam lutado com trauma por décadas estavam se curando em meses. Por quê? Porque Marina conhecia os próximos 10 princípios que você está prestes a aprender. Princípio 11. A proteção energética do curado. Quando você se cura profundamente, desenvolve uma proteção energética natural. Não é uma barreira que afasta as pessoas, mas uma força que transmuta a energia negativa em neutro. Marina descobriu que situações que antes a devastavam, agora simplesmente escorregavam por ela. Pessoas negativas, ambientes tóxicos, até mesmo ataques diretos, não conseguiam mais penetrar sua paz interior. Ela havia desenvolvido o que os tibetanos chamam de mente Vajra, mente diamante, capaz de cortar através de qualquer negatividade sem ser afetada. Nos monastérios tibetanos, os monges desenvolviam esta proteção através de uma prática chamada Tongpa Ni, vacuidade e compaixão unidas. Quando você reconhece que tanto você quanto a pessoa negativa são vazios de existência independente, mas ainda sente compaixão por ambos, uma proteção natural emerge.
Um monge era constantemente atacado verbalmente por outros monges ciumentos de sua realização espiritual. No início, os ataques o feriam profundamente, mas através da prática de Tongpa Ni, ele desenvolveu uma capacidade extraordinária. Podia ouvir as palavras mais cruéis com compaixão genuína pelos atacantes. Ele percebia que quem ataca está sofrendo. As palavras cruéis eram expressões de dor interna, não reflexos de sua inadequação. Esta compreensão criava uma proteção automática. A crueldade dos outros revelava o sofrimento deles, não defeitos dele. Mas como ela desenvolveu essa proteção? Através de uma prática específica que os monges tibetanos usavam para se proteger de energias negativas em cemitérios e lugares assombrados. Uma prática que você pode aplicar hoje mesmo. A prática se chama Círculo de Luz Vajra. Antes de entrar em qualquer situação desafiadora, você visualiza um círculo de luz dourada ao seu redor. Esta luz tem duas qualidades. É completamente permeável ao amor e compaixão, mas impermeável à negatividade e malícia. Amor entra, ódio se dissolve. Princípio 12. Como ajudar sem se drenar. Um dos maiores medos de quem se cura é ser novamente ferido ao ajudar outros. Mas existe uma técnica tibetana chamada compaixão sem apego, que permite servir outros guerreiros feridos sem absorver sua dor. Marina aprendeu a criar uma bolha de luz ao redor do coração antes de qualquer sessão de terapia. Dentro desta bolha, ela podia sentir compaixão infinita, mas a dor dos outros não conseguia se grudar nela. A técnica é simples, mas poderosa. Você visualiza raízes de luz saindo dos seus pés e se conectando com o centro da Terra. Depois, visualiza um feixe de luz dourada descendo do universo e entrando pelo topo da sua cabeça. Você se torna um canal entre céu e terra, permitindo que amor e cura fluam através de você, sem se acumular em você. No Tibete, os monges curandeiros desenvolviam esta capacidade através de anos de treinamento específico. Eles aprendiam a distinguir entre compaixão útil e absorção tóxica. Compaixão útil motiva ação eficaz. Absorção tóxica paralisa com sofrimento desnecessário. Um monge curandeiro atendia centenas de pessoas por semana sem nunca se esgotar energeticamente. Seu segredo: ele visualizava cada pessoa em sofrimento como uma nuvem temporária passando pelo céu da consciência. Ele podia ver a nuvem, sentir compaixão pela nuvem, ajudar a nuvem, mas nunca se identificava com a nuvem. Ele dizia: quando você se torna o céu, as nuvens passam através de você sem te afetar. Quando você se identifica com as nuvens, cada tempestade te destrói. E então Marina descobriu algo que mudou completamente sua percepção sobre julgamento, algo que a libertou de carregar o peso emocional dos outros para sempre. Princípio 13. A sabedoria do não julgamento. Quando você verdadeiramente se cura, para de julgar outros pela forma como lidam com sua dor. Você entende que cada pessoa tem seu próprio ritmo e processo. Esta sabedoria liberta você de carregar o peso emocional dos outros. Marina costumava ficar frustrada com pessoas que permaneciam em relacionamentos abusivos, que não buscavam ajuda, que pareciam escolher continuar sofrendo. Depois da cura, ela entendeu que cada alma tem suas próprias lições e cronogramas. Ela desenvolveu o que chamava de compaixão desapegada. Podia oferecer ajuda sem se frustrar se a ajuda fosse rejeitada. Podia amar sem tentar controlar. Podia servir sem expectativas. Os mestres tibetanos ensinavam um conceito revolucionário: karma individual. Cada pessoa está trabalhando com padrões kármicos únicos, em cronogramas únicos, através de métodos únicos. Julgar o processo de outro é como criticar uma semente por não crescer no ritmo que você prefere. Um monge passou anos tentando ajudar seu irmão alcoólatra. Oferecia conselhos, pagava tratamentos, implorava, ameaçava, tudo o que podia imaginar. Nada funcionava, e a frustração estava destruindo sua própria paz. Seu mestre lhe ensinou o princípio do jardineiro sábio. Você pode oferecer água, luz solar e solo nutritivo, mas não pode forçar a semente a crescer. O crescimento acontece em tempo divino, não em tempo humano. O monge parou de tentar controlar a cura do irmão
e começou a simplesmente oferecer amor incondicional. Paradoxalmente, quando parou de pressionar para a mudança, o irmão finalmente se abriu para receber ajuda. E foi aplicando esta sabedoria que Marina descobriu como transformar seus maiores gatilhos em seus maiores portais de cura. Princípio 14. Transformando gatilhos em portais. Os gatilhos não desaparecem completamente quando você se cura. Eles se transformam em portais de compaixão. Quando Marina vê alguém sofrendo do mesmo trauma que ela sofreu, em vez de ser gatilhada, ela sente uma compaixão profunda e uma capacidade natural de ajudar. O que antes a paralisava agora a empodera. O que antes a desestabilizava agora a conecta com seu propósito. Ela treinou seu sistema nervoso para responder a gatilhos como chamados para servir, em vez de alarmes de perigo. A técnica que ela usou foi revolucionária. Toda vez que sentia um gatilho, em vez de resistir, ela respirava para dentro do coração e perguntava: como posso usar esta sensação para ajudar alguém hoje? O gatilho se transformava instantaneamente em motivação para servir. No Tibete, os monges praticavam algo chamado liberação instantânea, através da compaixão. Quando uma emoção negativa surgia, em vez de serem consumidos por ela, imediatamente expandiam sua consciência para incluir todos os seres que estavam sentindo a mesma emoção naquele momento. Um monge desenvolveu esta prática depois de anos lutando contra ataques de raiva. Toda vez que raiva surgia, ele imediatamente pensava: neste momento, milhões de seres estão sentindo raiva. Que minha raiva se transforme em compaixão por todos eles. Esta expansão instantânea da consciência transformava a raiva pessoal em compaixão universal. O que começava como um problema individual se tornava uma oportunidade de conectar com o sofrimento universal e oferecer cura universal. Mas o 15º princípio foi o que finalmente libertou Marina da última prisão emocional, a prisão da autoculpa e autocrítica que havia carregado por 47 anos. Princípio 15. A compaixão radical por si mesmo. A cura real começa quando você para de se culpar pelo que aconteceu e pelo tempo que levou para se curar. Marina aprendeu a falar consigo mesma como falaria com uma criança ferida que ela ama profundamente. Ela criou um exercício poderoso. Toda manhã, olhava no espelho e dizia para sua reflexão: você fez o melhor que podia com os recursos que tinha. Você sobreviveu ao impossível. Você é mais forte do que imagina. Você merece amor incondicional, especialmente o seu próprio. No início, as palavras pareciam falsas, mas com repetição diária ela começou a acreditar. E quando começou a acreditar, sua vida exterior começou a refletir sua nova realidade interior. Os mestres tibetanos praticavam algo chamado Maitri, amor bondoso direcionado primeiro para si mesmo. Eles entendiam que é impossível oferecer aos outros o que você não tem para si mesmo. Autocompaixão não é egoísmo. É pré-requisito para a compaixão autêntica pelos outros. Um monge lutava com autocrítica severa desde a infância. Ele havia internalizado a voz crítica de pais abusivos e professores cruéis. Esta voz interna era mais destrutiva que qualquer crítica externa. Seu mestre lhe ensinou a prática de substituição consciente. Toda vez que a voz crítica interna falasse, conscientemente substituir por uma voz compassiva. Em vez de você é patético, dizer você está aprendendo. Em vez de você é um fracasso, dizer você está crescendo. Levou 2 anos de prática consistente, mas gradualmente a voz interna crítica foi substituída por uma voz interna compassiva. Esta mudança transformou não apenas sua relação consigo mesmo, mas sua capacidade de oferecer compaixão genuína aos outros. E então chegou o momento em que Marina precisou aprender a criar algo que nunca havia experimentado na vida: segurança emocional duradoura. Princípio 16. Criando segurança emocional duradoura. A segurança emocional não vem de controlar o ambiente externo, mas de desenvolver uma segurança interna inabalável. Marina aprendeu a criar um santuário interno que ninguém poderia violar. Este santuário era um espaço mental que ela visitava através de meditação, um lugar onde ela sempre se sentia completamente segura, amada e protegida.
Ela decorou este espaço com símbolos de força, imagens de pessoas que a amavam, lembretes de suas conquistas. Sempre que se sentia insegura no mundo exterior, ela fechava os olhos e se transportava para este santuário interno. Lá, ela reconectava com sua força, relembrava sua verdade e emergia pronta para enfrentar qualquer desafio. No Tibete, os monges criavam o que chamavam de Palácio da Mente, um espaço interno elaboradamente visualizado onde podiam se refugiar durante perseguições, torturas ou qualquer ameaça externa. Este palácio era mais real que a realidade física, porque era criado pela mente iluminada e não podia ser destruído por forças externas. Um monge passou 10 anos em prisão chinesa, grande parte em solitária. Ele sobreviveu mantendo sua sanidade através de visitas diárias ao seu Palácio da Mente. Neste palácio, ele tinha uma biblioteca infinita, jardins de flores perfumadas, salas de meditação serenas. Os guardas podiam aprisionar seu corpo, mas não podiam tocar seu palácio interno. Ele dizia: "Eles tinham as chaves da minha cela, mas apenas tinham as chaves do meu palácio." Quando foi libertado, outros prisioneiros comentaram como ele havia mantido uma serenidade inexplicável durante os piores abusos. Seu segredo era simples. Ele havia aprendido a viver primariamente no seu mundo interno, usando o mundo externo apenas como campo de prática espiritual. Mas talvez o maior medo de Marina era, depois de tanto trauma, seria possível amar novamente? O 17º princípio respondeu esta pergunta de uma forma que a surpreendeu completamente. Princípio 17. O amor após o trauma. Muitos sobreviventes de trauma acreditam que nunca mais poderão confiar ou amar plenamente. Marina descobriu que o contrário é verdade. Quando você se cura profundamente, sua capacidade de amar se expande exponencialmente. O trauma havia construído muros ao redor do seu coração. A cura não apenas derrubou esses muros, mas expandiu o coração para tamanhos que ela não sabia serem possíveis. Ela se tornou capaz de amar com uma profundidade e pureza que só é possível para quem conheceu a escuridão e escolheu a luz. Marina encontrou o amor da sua vida aos 50 anos. Um homem que não apenas aceitava sua história, mas a honrava como parte do que a tornava a mulher extraordinária que ela havia se tornado. No Tibete, existe um ensinamento sobre coração Vajra, coração indestrutível. Este coração se desenvolve apenas através de grande sofrimento conscientemente transformado. É um coração que pode amar incondicionalmente porque já sobreviveu ao pior e ainda escolheu o amor. Um mestre tibetano que havia perdido toda a sua família desenvolveu este coração Vajra. Sua capacidade de amar era tão pura e poderosa que pessoas sentiam transformação apenas estando em sua presença. Ele explicava: quando você perde tudo e ainda escolhe amar, seu amor se torna mais poderoso que qualquer força destrutiva no universo. Este mestre se tornou famoso por sua capacidade de unir casais em crise, curar relacionamentos destruídos e ensinar amor incondicional para pessoas que haviam desistido do amor. Sua maior qualificação não era estudo acadêmico, mas coração Vajra desenvolvido através de perda transformada em amor. E quando Marina se tornou mãe de enteados, ela descobriu como sua cura não beneficiava apenas ela, mas toda uma nova geração. Princípio 18. Parentalidade consciente pós-trauma. Se você tem filhos ou enteados, sua cura não beneficia apenas você. Quebra ciclos geracionais de trauma. Marina se tornou o tipo de mãe que ela gostaria de ter tido, criando uma nova linhagem de cura em sua família. Ela ensinou as crianças sobre emoções, sobre limites saudáveis, sobre como pedir ajuda. Ela criou um ambiente onde sentimentos podiam ser expressos, onde vulnerabilidade era vista como força, onde cada criança sabia que era incondicionalmente amada. Mais importante, ela modelou para eles como uma pessoa se cura, cresce e se transforma. Eles cresceram sabendo que não importa o que aconteça na vida, sempre é possível curar e se tornar ainda mais forte. No Tibete, existe um conceito chamado linhagem de despertar. Quando um adulto se cura profundamente de trauma, não apenas transforma sua própria vida, mas cria uma nova linhagem espiritual que beneficia 7 gerações futuras. Os mestres ensinavam que trauma não curado
se passa de geração em geração como herança tóxica, mas trauma curado se transforma em sabedoria que também se passa de geração em geração como herança preciosa. Um monge que havia quebrado ciclos de violência familiar se tornou patriarca de uma linhagem de paz. Seus filhos espirituais e os filhos dos seus filhos carregavam sua marca de serenidade e compaixão. Sua cura individual havia se tornado cura coletiva que se expandia através do tempo. E então Marina descobriu sua verdadeira missão de vida: como usar sua ferida curada para servir o mundo de uma forma que só ela poderia fazer. Princípio 19. Servindo a partir da ferida curada. Sua ferida curada se torna sua maior qualificação para ajudar outros. Marina agora facilita grupos de cura e diz que nunca se sentiu tão útil e realizada quanto quando está ajudando outros guerreiros feridos. Ela abriu um centro de cura onde ensina os 20 princípios que aprendeu. Pessoas vêm de todo o país para aprender com alguém que não apenas estudou trauma, mas o viveu, o curou e o transformou em sabedoria. Sua ferida se tornou sua credencial. Sua dor se tornou seu propósito. Seu trauma se tornou seu treinamento para servir outros de uma forma única e poderosa. Os mestres tibetanos tinham um ditado: o curador ferido cura mais profundamente que o curador não ferido, porque o curador ferido conhece o território do sofrimento por experiência direta, não apenas por estudo teórico. Um grande mestre tibetano havia sido cego desde nascimento. Esta deficiência poderia ter sido vista como limitação, mas ele desenvolveu capacidades espirituais extraordinárias precisamente porque sua cegueira física havia aguçado sua visão espiritual. Pessoas viajavam continentes inteiros para receber ensinamentos deste mestre cego. Sua principal qualificação não era visão física, mas visão espiritual desenvolvida através de limitação física, transformada em força espiritual. Ele ensinava: sua maior limitação, quando abraçada conscientemente, se torna sua maior capacidade. O que você pensa que te desqualifica pode ser exatamente o que te qualifica de forma única. E, finalmente, Marina alcançou o que os tibetanos chamam de maestria do guerreiro curado, o 20º e último princípio que transforma sobreviventes em mestres. Princípio 20. A maestria do guerreiro curado. O guerreiro curado não é alguém que nunca mais sente dor. É alguém que desenvolveu maestria sobre sua resposta à dor. Marina agora enxerga desafios como oportunidades de demonstrar sua força interior. Quando a vida traz dificuldades, em vez de se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Ela pergunta: como posso usar isso para crescer e servir melhor? Ela desenvolveu o que chama de curiosidade sagrada sobre seus próprios desafios. Em vez de resistir à dificuldade, ela se pergunta: que lição esta experiência quer me ensinar? Como posso usar esta experiência para ajudar outros que passarão pelo mesmo? Marina se tornou alquimista emocional, capaz de transformar qualquer experiência, não importa quão dolorosa, em sabedoria, compaixão e força. No Tibete, o nível mais alto de realização espiritual é chamado Bodhisattva, aquele que transforma todo sofrimento em compaixão e dedica sua vida ao benefício de todos os seres. O Bodhisattva não evita sofrimento, mas o usa como combustível para servir outros. Um grande Bodhisattva disse: cada dor que sinto me conecta com a dor universal. Cada alegria que experimento se torna alegria universal. Não tenho mais vida pessoal separada, apenas vida universal compartilhada. Este é o destino final da cura profunda: transcender completamente a separação entre eu e outros, transformando experiência pessoal em serviço universal. E agora, chegamos ao momento mais importante deste vídeo. O momento em que você decide se vai apenas assistir passivamente ou se vai aceitar o convite para sua própria transformação. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para curar. Não mais tarde, não quando você se sentir preparado. Agora mesmo. Marina começou essa jornada acreditando que estava irremediavelmente quebrada. Hoje, ela ajuda outros guerreiros feridos a encontrarem sua própria cura. Ela transformou sua maior ferida em sua maior força.
Os monges tibetanos transformaram a invasão e destruição de sua cultura em oportunidade de espalhar sabedoria budista pelo mundo inteiro. O que parecia ser o fim se tornou um novo começo. Sua ferida está esperando para se tornar sua maior fonte de poder. A única pergunta é: você está pronto para aceitar o convite? Os 20 princípios que você acabou de aprender não são apenas conceitos teóricos. São ferramentas práticas testadas por milhares de anos pelos mestres tibetanos e validadas pela neurociência moderna. Cada princípio que você aplicar vai te aproximar da mesma transformação que Marina experimentou. Mas aqui está algo que Marina descobriu que vai acelerar sua cura em meses, não anos. Um segredo sobre a ordem de aplicação destes princípios que pode fazer toda a diferença. Você não precisa aplicar todos os 20 princípios de uma vez. Na verdade, tentar fazer isso pode ser contraproducente. Marina descobriu uma sequência específica que maximiza os resultados. Semana 1. Foque apenas no primeiro princípio. Pare de rejeitar sua dor. Quando sentir dor emocional, respire para dentro do coração em vez de resistir. Semana 2. Adicione o segundo princípio. Comece a procurar pelos recursos de cura que já existem no seu corpo. Onde você sente força? Onde você sente calma? Mapeie estes recursos internos. Semana 3. Pratique a respiração curativa tibetana do terceiro princípio. 10 minutos por dia, respirando dor para dentro e enviando luz para fora. Marina seguiu exatamente esta progressão, e na terceira semana, algo extraordinário aconteceu que surpreendeu até mesmo Kenji. Algo que mostra o poder real destes princípios quando aplicados consistentemente. Na terceira semana, Marina teve um sonho. No sonho, ela encontrou sua versão de 8 anos no momento do trauma. Mas desta vez, em vez de ser a criança indefesa, ela era a adulta curada que podia proteger a criança. No sonho, ela abraçou a criança de 8 anos e disse: "Você vai sobreviver a isso. Você vai se tornar mais forte. Você vai usar esta experiência para ajudar milhares de pessoas. Isso não é o fim da sua história. É o começo." Quando Marina acordou, algo havia mudado permanentemente. A criança ferida dentro dela finalmente se sentia segura. A adulta curada havia assumido o controle. E agora chegamos ao momento da verdade. Você tem 2 escolhas. Primeira, fechar este vídeo e continuar vivendo com as feridas abertas, esperando que magicamente se curem sozinhas. Segunda, aceitar que você tem o poder de se curar e começar hoje mesmo com o primeiro princípio. Se escolher a segunda opção, aqui está seu primeiro exercício. É simples, mas poderoso. Feche os olhos. Respire fundo 3 vezes. Agora, lembre de uma situação que ainda te causa dor emocional. Sinta onde esta dor se manifesta no seu corpo. Peito, estômago, garganta. Em vez de tentar bloquear ou diminuir esta dor, respire ela para dentro do coração. Imagine que, ao inspirar, você está coletando toda essa dor. Ao expirar, imagine enviando luz e cura para todas as pessoas no mundo que estão sentindo dor similar neste momento. Faça isso por apenas 2 minutos. Você vai sentir uma mudança imediata na qualidade da dor. Ela vai se transformar de dor isolada em compaixão conectada. Marina fez este exercício simples e sua vida mudou para sempre. Kenji fez este exercício na ponte naquela noite terrível e encontrou uma razão para viver. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão fazendo este exercício e descobrindo seu próprio poder de cura. Os monges tibetanos praticaram estes princípios durante torturas inimagináveis e emergiram como seres iluminados. Se eles puderam transformar os piores horrores em sabedoria suprema, você pode transformar seus desafios em força e propósito. A pergunta não é se você tem o poder de se curar. Você tem. A pergunta é se você vai usar esse poder. Sua ferida está esperando para se tornar sua maior força. Sua dor está esperando para se tornar sua maior sabedoria. Seu trauma está esperando para se tornar seu treinamento para servir outros. O convite está feito. A escolha é sua. Nos próximos vídeos desta série, continuaremos explorando os princípios mais profundos do budismo para a transformação completa.
Cada vídeo desta série constrói sobre o anterior, criando um sistema completo de transformação pessoal baseado em sabedoria testada por milênios. Mas nada disso funciona se você apenas assiste passivamente. A cura acontece na aplicação. Comece hoje. Comece agora. Comece com um único exercício de respiração consciente. Porque a diferença entre alguém que se cura e alguém que permanece ferido não é talento, recursos ou sorte. É a decisão de parar de ser espectador de sua própria vida e se tornar o protagonista ativo de sua própria cura. Marina hoje ajuda centenas de pessoas porque decidiu parar de ser vítima de sua história e se tornar a autora de sua transformação. Kendi salvou milhares de vidas porque transformou seu momento mais escuro em luz para outros. Os monges tibetanos transformaram a destruição de sua civilização em oportunidade de espalhar luz pelo mundo inteiro. Eles provaram que não existe experiência humana que não possa ser transformada em sabedoria e compaixão. E você? Qual história você vai escrever? A caneta está na sua mão, a página está em branco. E os 20 princípios que você acabou de aprender são as tintas mais poderosas do universo para escrever uma história de transformação, cura e serviço. Sua jornada de guerreiro curado começa agora.